Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma palestra, live palestra, coordenada pelo Núcleo Espírita Aristides Monteiro. É um prazer, sempre um grande prazer, estarmos aqui com essa missão de unirmos o nosso coração para aprendermos, para sintonizarmos com o alma. Que alegria! Hoje nós teremos a palestra com a nossa querida amiga Sônia Rose. Sônia, que vem do Grupo Espírita Mensageiros do Cristo, de São Joaquim do Monte, e que hoje nos brinda com a sua presença mais uma vez. Seja bem-vinda, minha querida. Você receba desde já um grande abraço. Boa Sônia? noite. Boa noite. Estamos aqui, né, para Olá, fazer Sônia. muito Seja amor. bem-vinda, minha querida. Obrigada. Serei bem-vinda, Grande sei prazer disso. recebê-la. Prazer é todo meu em estarmos Muito bom. juntos. Que coisa maravilhosa. Sônia trará importantes reflexões hoje sobre com o tema Como estamos vivendo, tema da palestra desta data. Alguns dos nossos amigos já aqui presentes, doutor Irineu, bom dia, Lourdes, Jurema Alves, Otoniel, Lídia, Elizabeth Cordeiro, muitos dos amigos que estão sempre nos acompanhando nessa jornada, nessa missão, nesse trabalho, Dona Silvia, recebam desde já um abraço fraterno, bem apertado de todos que fazem a comunidade do Leandro. Vamos à nossa prece inicial para não perdermos tempo e recebermos as palavras que a nossa amiga trará na noite de hoje. Sintonizemos com a espiritualidade amiga que nos ampara neste momento. Roguemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza já se encontra conosco. E ele diz: onde se encontram dois ou mais pessoas, ali estarei. Duas ou mais pessoas, ali estarei. Nesse propósito grandioso da reforma íntima, do aprendizado do amor, de levarmos a boa nova a tantos corações necessitados. Pai de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, todos que nos acolhem no Neã, em nossas casas, em nossas vidas. Esses que estão acolhendo os irmãos que estão enfermos em tantos locais por aí. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelas bênçãos e proteções que temos recebido no dia a dia. E continuemos seguindo com fé, confiança, mesmo quando as situações pareçam nos chegar, pareçam nos mostrar difíceis. Nós não estamos sós. Sigamos confiantes no amor que nos envolve, na força que nos rege, sob amparo da espiritualidade amiga, através do Dr. Aristides Monteiro, e possamos dar por início os trabalhos da noite de hoje, passando a palavra à nossa amiga, e que bênçãos sejam derramadas a todos, em todos os momentos. Que assim seja. Que assim Sônia, seja. é com você. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que possamos todos comungarmos desse momento do mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade, que é tudo que nós necessitamos neste momento de tantas dificuldades. Eu me perguntei assim, perguntei a mim mesma por que eu optei pelo tema Como estamos vivendo. E ao mesmo tempo tive a resposta de que o tema é exatamente porque nós não pensamos como estamos vivendo. Devido ao ocorrido no momento que estamos vivendo de pandemia, de todas essas dificuldades, de dores, de separações de corpos, nós não imaginávamos, né, que fôssemos viver uma situação atual tão assustadora, tenebrosa mesmo, né? Porque conviver com algo que nós não conhecemos, convivermos com algo que nos separa daqueles que amamos, é realmente muito difícil e que vem trazendo
não só um prejuízo para todos nós, no sentido de não estarmos preparados, talvez por isso tenha havido tantas mais dificuldades, mas as consequências do que nós vivemos e daquilo que às vezes deixamos de viver por ignorarmos, né, aquilo que não precisaríamos ignorar, que está contido no Evangelho de Jesus. Nós pensávamos, enquanto decidíamos o que conversarmos, nós nos reportávamos ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, porque é imenso o ensinamento dele com relação ao que vivemos na atualidade, com o que vivemos no sentido de por que está acontecendo isso, por que comigo está acontecendo isso, por que tanta separação na minha família, tantos casos das coisas desastrosas de hoje, dolorosas de hoje, o termo melhor dizendo. Aí eu costumo lembrar que tudo em nossas vidas é consequência, são consequência dos nossos atos. Na maioria das vezes, das nossas imprudências, da nossa não refletir, de agirmos por impulso, de não pensarmos e aí agimos em consequência. Na verdade, nós temos tantas oportunidades em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa particularidade familiar, na comunidade de onde nós convivemos, de onde frequentamos, que é a oportunidade de entender as convivências uns com os outros, de entendermos o se conhecer, ou seja, conhecer a si mesmo, de vivenciarmos, de entendermos a tolerância, a paciência, a resignação, a prática da solidariedade, da indulgência e do perdão. Pronto, com tudo isso que está contido no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, aí a gente diz: como vivemos? Estamos vivendo dentro disto que nós acabamos de falar, dentro dessas virtudes, né? Fizemos opção para conviver com isso, mas aí ficam as reflexões, as interrogações de como aprender a sofrer, a ter a resignação, a fé diante do sofrimento. Então, quando a gente não tem isso, conviver, viver, aí vem o termo, como estamos vivendo, já que estamos aparentemente ou realmente na realidade, distanciar, né? De estarmos distanciados desses momentos que haveria necessidade de vivenciar tudo isso, a resignação, a paciência, a prática da solidariedade. Neste momento, muito de nós estamos convivendo com a solidariedade. Vejam o que trouxe o momento atual. Trouxe a prática da solidariedade. O amor maior por alguns ou por muitos, né? Entender o sofrimento daquele que teve um ente querido separado da sua convivência, de você olhar a sua mesa vazia e ver o lugar que está faltando daquele seu amado. E aí nós vamos caminhando diante disso e nos perguntando, né? Por isso que eu vou dar bastante ênfase e vou falar muito como estamos vivendo, né? Como estamos vivendo. Os homens ainda hoje, né, a gente vê que vivem muitos em combates tristes, se digladiando por orgulho, com prepotência de poder, de ter a qualquer custo, sem se importar, né, com o próximo. Quando nós não nos importamos com o nosso próximo, que é o nosso semelhante, a gente não pode estar vivendo em tranquilidade, a gente não sente-se bem. Eu não posso acreditar que alguém que não viva a caridade, que alguém não tenha um amor para o seu próximo, que não vivencie o amor à sua coletividade de uma forma ou de outra, nós vamos vendo o quê? Que o nosso viver não é aquele que deveria ser para cada um de nós, que seria dentro da tranquilidade, da paz, da felicidade relativa, né? Como diz no próprio Evangelho. E aí eu lembro que de certa vez eu vi uma entrevista assim com Raul Teixeira e eu achei muito interessante porque ele falou dentro do assunto que ele estava dizendo que muitos de nós vivíamos como escravos, escravizados e os libertos.
Aí eu prestei atenção, né? Porque eu achei parecido com algum dos meus pensamentos, da colocação em que ele fez, e ele dizia, e eu lembrei que dentro daquilo que ele falava, que nós, na maioria das vezes, somos escravizados por nós mesmos, né? Porque nós não questionamos, nós não refletimos e nós buscamos para nós dependências desnecessárias. Olha, se eu vivo na dependência de alguma coisa, né, como um vício, como as ideias errôneas, os ideais errôneos, nós vamos entender que não podemos ser felizes dentro disso que nós estamos falando. Então, a gente faz assim: como eu posso ser escravo de mim mesmo? Sim, pode. Daquela sua ideia, daquele seu ideal, daquele seu pensamento, daquela sua maneira de ser, de estar, de viver e de conviver com os outros. Quando eu digo assim, isso é meu, aquilo é meu, quando criamos as dependências do meu, do aquilo, nós estamos nos escravizando diante daquilo que a gente não deveria se escravizar em maneira nenhuma. Aí a gente diz assim: só serei feliz, olha o condicionamento, só serei feliz no dia em que eu ver meu filho formado, só serei feliz no dia em que eu comprar uma casa melhor, só serei feliz no dia em que eu tiver isso, que eu tiver aquilo, que eu fizer. Olha, tudo coisas materiais, né? Nós não podemos conseguir, nós não conseguimos, não devemos fazer o quê? Ter em cada um de nós a nossa própria responsabilidade e não colocar a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa maneira de viver na dependência do outro, porque aí eu estou me escravizando e impondo àquela criatura a condição de me fazer feliz. Porque se eu digo, meu filho, eu vou me sentir feliz só no dia que você se formar, olha, eu estou colocando para ele um pensamento, uma determinação de que eu quero aquilo e que eu só posso ser feliz se ele me der. E se no meio desse tempo, da conclusão de um curso, da conclusão de alguma coisa que eu me condicionei a ser feliz, acontece algo inesperado? Nós não pensamos e aí sofremos pela consequência daquilo que, por irresponsabilidade, por ignorar, por tudo que a gente às vezes nem pensava sentir e que sentimos, né? E aí esse ser escravizado é muito ruim, é péssimo, porque nós teremos atitudes inconsequentes, fará mal ao nosso eu, à nossa pessoa, o nosso ser, o nosso espírito, que de fato é o que nós somos, espíritos, né? Então eu pensei, nossa, eu acho que esse pensamento, aquilo que ele expôs, foi realmente o que eu pensava. É realmente não tem condição de você viver, porque a gente tem que aprender que ninguém é de ninguém. Nós temos que aprender que nada nos pertence, que estamos aqui de passagem e que estamos aqui para aprender e fazer aquela transformação tão necessária para que possamos viver bem, né? Para que possamos ter a tranquilidade de viver bem, né? Viver melhor. E eu pensei, e na parte de sermos libertos? Quando é que nós nos libertamos, né? De pensamentos como esse, de ideias como essas? Nós nos libertamos quando passamos a ter a consciência disso que a gente acabou de falar, de que nada nos pertence. E aí nós estamos nos libertando de tudo isso, porque vamos conviver com uma realidade mais suave, né? Com uma vivência diferenciada, porque eu não vou cobrar nada de ninguém, nem vou dar chance de ninguém ficar cobrando de mim aquilo que às vezes a gente não tem condição de dar. E tudo isso faz com que a gente tenha a dificuldade de viver melhor, né? De estarmos vivendo melhor. Quando você é preso a um vício, imagine o sofrimento. Aí depois você vai dizer assim: ah, eu não sabia que isso prejudicava tanto. Ah, eu não sabia que essa minha atitude ia trazer consequências. Por quê? Porque não pensou antes de agir. Porque antes de agir, não para um minuto sequer para dizer: será que eu devo agir assim? A gente às vezes dá palpite na vida do outro e esquece de dar palpite na nossa própria vida, né? Que é aquela chamada à razão, né? E entender que tudo na nossa vida, na nossa caminhada,
tem uma razão de ser. Nos reportamos agora a esse momento atual da pandemia, né? A guerra é outra, é bem diferente daquela que um dia se imaginava, nações contra nações, poder contra poder. Hoje é diferente, é tudo muito diferente. Mas aí cabe a nós imaginarmos e vibrarmos por aqueles responsáveis, né, por suas nações. Será que os nossos governantes, os governantes das nações, né, estão vivendo com a responsabilidade de salvar vidas? Né? É um questionamento. Ou eles estão ainda vivendo as disputas de poder, né? Por serem ainda homens equivocados. Porque quando a gente disputa poder, ou a gente quer um poder, e a gente esquece o benefício maior da coletividade, de uma nação inteira, do planeta, porque o que está acontecendo não é só aqui ou só ali, é em todos os pontinhos do planeta Terra. Então, ele sofre com a gente, baixamos a nossa frequência vibratória, não temos aí, nesse caso, a saída, porque não paramos, deixamos que o orgulho, a vaidade, anteceda as nossas decisões, os nossos pensamentos, a maneira de lidar com o nosso próximo. Não só aquele que está mais próximo de nós, como os nossos familiares, mas também aqueles. Porque quem é o nosso verdadeiro irmão necessitado? Ele pode estar aqui do meu lado, ou aquele que acontece uma tragédia no exterior, em qualquer país, né? E aquele precisa, então aquele é o mais próximo, aquele é o necessitado. Mas a maioria de muitos responsáveis não pensam assim, né? E continuam a vivenciar a irresponsabilidade, esquecendo que em qualquer posição que tivermos, mesmo dona de casa, nós temos a responsabilidade. E é bom pensar que qualquer posição pode nos elevar ou nos derrubar, principalmente, acima de tudo, espiritualmente. Porque o nosso espírito, nós não estamos aqui a passeio tirando férias, não. Nós estamos aqui para cumprir a responsabilidade daquilo que em outras existências nós deixamos, daquilo que nós deixamos de fazer por também algumas dessas nossas deficiências, de orgulho, de vaidade, e todas essas deficiências muito drásticas na nossa caminhada, né? Quando ela passa do limite, né? Quando ela passa do não viver, do não entender o sofrimento do nosso próximo como o nosso mesmo. Nós estamos aqui cobrando responsabilidades nossa, particular de cada um, porque está em nossas mãos a gente ter a liberdade com responsabilidade, né? No agir, no pensar, no falar, né? E quando nós nos comprometemos com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, nossos filhos, nossos companheiros, as companheiras, as filhas, nós não pensamos, no modo geral, nós não pensamos, enquanto precisamos ser fortes e fazermos desses nossos irmãos que estão conosco na nossa família também pessoas fortes, não é? Para que eles possam conviver enfrentando situações que sempre ocorrem em nossas vidas, dificuldade de toda sorte, saúde, financeira, todas as outras que possam acontecer, nós não imaginamos de buscar aquela energia que todos nós possuímos em cada um de nós. Aquela energia que a física quântica diz que somos essa energia, que diz que somos energia, diz que nós podemos nos curar por essa própria energia que é contida em nós mesmos, né? E que nós podemos mudar a nossa vibração interior em cada um de nós. Olha, isso é um grande alcance. Isso aqui nos dá a oportunidade plena de sairmos, vamos dizer assim, daquele buraco em que muitas vezes nós nos envolvemos e ainda arrastamos criaturas conosco. Então, é muito importante, de fato, a gente pensar sempre antes de agir, para que a gente possa conviver melhor. Podemos ser fortes, né, como diz aí a física quântica, pela nossa energia. Mas, às vezes, nós nos perguntamos o porquê de tantas coisas que a gente pensa que não tem explicação, que parece difícil da gente acreditar que aquilo está acontecendo, que nós estamos vivenciando aquele momento.
ou não sabemos estender a mão àquele que não sabe caminhar sozinho. E às vezes quem não sabe caminhar sozinho somos nós mesmos, que precisamos que alguém nos estenda a mão, que precisamos de uma muleta para nos amparar, para que a gente não caia em tentações que já deveríamos ter superado desde outras existências, né? E que nós ainda não superamos. Quando vivemos momentos de dificuldade, seja de saúde, de qualquer sorte, parece que o nosso raciocínio foge à lógica, foge não a fragilidade, que aí já estamos frágeis nesse momento da dificuldade, mas foge de nós um momento exemplar que a gente precisaria ter conosco mesmo. Pensar em Deus, recorrer à espiritualidade amiga, recorrer também àqueles que nos amam, que estão ao nosso lado, porque vai entender, vai compreender o nosso momento de dificuldade, vai compreender a nossa dor. Porque quando isso não acontece, nós entramos em desequilíbrio. E o pior momento para cada um de nós é sempre o desequilíbrio. Porque aí a gente se deixa levar e a gente diz o que não deveria dizer, a gente briga quando não deveria brigar, a gente se perde e aí a nossa faixa vibratória cai. E quando ela cai, eu me exponho. Quando a gente se expõe, já está dizendo pelo próprio termo, eu estarei exposto a tudo. Então, aquelas garras do invisível, né, que a gente não quer e que a gente chama de obsessores, né, que são muitas vezes eles que nos ensinam, se aproximam de nós, porque a vibração, a nossa frequência baixou e se ligou com aquelas criaturas derrotadas, com aquelas criaturas que não pensam positivamente, né? Que não pensam em crescer, em sair do lamaçal, em que eles mesmos, em que nós mesmos nos envolvemos quando fraquejamos, quando deixamos a perturbação tomar conta, o momento difícil tomar conta de todos nós, invadir o nosso ser, quando a gente deveria expulsá-lo do nosso ser, né? Para que a gente tenha a força necessária de caminhar e se erguer. E aí, já se diz, né, no próprio termo da nossa conversação, viver melhor, como estamos vivendo. Então, para a gente saber como nós estamos vivendo, nós precisamos entrar nesse raciocínio, entrar nessa lógica, entrar nos ensinamentos do Evangelho, buscar dentro de si não só a força necessária, mas a de querer se transformar. Lembrar, pensamento e vontade caminham juntos. Eu penso, não é como diz o filósofo do passado, eu penso, logo existo. Não estou falando assim também desse termo, mas está incluso. Mas eu vou dizer, eu penso, e no que eu penso, a minha força de vontade vai fazer com que eu siga aquele caminho, não aquela lama em que eu estava. Voltar, retornar, permanecer. Não, de maneira alguma. Nós não precisamos disso. Nós precisamos evoluir, crescer a cada momento, a cada instante, né? Que é tão necessário ao nosso espírito. Essa faixa de desequilíbrio em que às vezes nós nos encontramos, ou muitos de nós se coloca nessa situação, nós deixamos de entender que com isso, a faixa vibratória baixa, a gente não faz aquele contato que a gente falou agora há pouco com a espiritualidade amiga, que é ele que vai nos controlar, ajudar a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque são as emoções e os pensamentos que nos definem, que vai mostrar se nós somos aquela pessoa muito mais fácil de equilíbrio ou muito mais fácil do desequilíbrio, que não é nada bom em momento nenhum, né? A emoção a gente controla, o pensamento também a gente controla. Então, eu tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que controlar os meus pensamentos para que eu me coloque numa posição melhor, para que eu viva bem, para que eu viva na tranquilidade, para que eu passe segurança àqueles que estão fragilizados, que convivem comigo, ou que eu estou, pode ser no ambiente de trabalho, em casa, na convivência, no condomínio onde você mora, de qualquer forma, em qualquer lugar. Isso aí é necessário, é realmente necessário esse controle. Quando a gente busca Deus, a gente fortalece a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Que eu sempre digo e acredito, dias melhores sempre virão, né? Todos nós espíritas sabemos a frase que diz assim: tudo passa. Do jeito que passam as coisas boas, passam também as coisas ruins.
Mas a gente diz isso, fala sobre isso, mas parece que a gente esquece de aplicar no nosso dia a dia. Nós esquecemos de aplicar o que mais necessitamos para que a gente não sofra bem, muito, não sofra de forma alguma, e que a gente viva bem, muito bem, obrigado, como se costuma dizer no vulgar, né, da expressão. Aí eu me reporto novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ele diz que existe a causa dos nossos sofrimentos, e que se elas não estão neste momento atual, a gente está trazendo ela daquele lugar onde a gente falhou, daquele espaço, daquele tempo, né? Mas que existe a causa, ela existe. Deus não é padrasto de ninguém. Deus é um pai de infinito amor e bondade. E ele não tem, eu prefiro esse filho do que prefiro aquele outro filho. Não existe isso, de forma alguma. Existe um amor imensurável por todas as criaturas. Agora, nós fechamos portas e não vemos esse amor imenso à nossa disposição. Deixamos de captar com isso aquela energia que vai nos fortalecer diante dos obstáculos, dos problemas, né, de tudo que a gente atrai ainda pelas nossas temporárias imperfeições. Eu costumo dizer temporárias, porque ninguém vai ser perfeito nas suas existências. De forma alguma, nós já sabemos que isso não existe. Com isso, o que nós necessitamos fazer é não nos desesperarmos, porque o desespero é terrível. Né? Você vê uma pessoa desesperada, aí ela passa para você aquele contágio, você também se sente fragilizado, você se sente tocado, e você às vezes perde a razão no sentido de entender, não saber o que fazer, buscar ideias, porque o desespero é tão grande que toma conta de você e toma conta do outro e vai tomando, feito um dominó, quando você coloca enfileirado, derruba uma pedra e vai caindo uma atrás da outra. Nós não podemos fazer da nossa vida um dominó nesse sentido. O que nós precisamos fazer nas nossas vidas é buscar sempre o equilíbrio pela prece, pela oração. Se a gente não tem o que fazer, vamos orar. Vamos acreditar que amanhã será melhor do que foi hoje, né? Que será muito melhor. Mas se tiver uma pedra no nosso caminho, inesperadamente a gente tropeçar, vamos nos erguer. A gente tropeçou, não caiu. E se Deus deu a chance de nós não cairmos, de nós nos equilibrarmos para nos mantermos de pé, pela fé e pela esperança de dias melhores, porque acreditamos em Deus, porque acreditamos também em nós, porque Ele acreditou. Jesus acreditou em todos nós, quando Ele veio nos ensinar a grande lição de amor, de perdão, de caridade, todas as virtudes que ainda não são praticadas integralmente, mas que eu tenho muita certeza de que um dia será, né? Por todos nós, indistintamente. E me lembrei, pensando todas essas coisas também, tudo isso que me veio à mente, pensando nas dificuldades, que eu chamo de coisas, né? Pensando no nosso sofrimento, pensando em tudo isso, eu lembro também de um texto que eu li, onde ele falava das vibrações, né? Onde ele dizia que nós somos seres vibracionais. Eu achei esse termo tão interessante. Somos seres vibracionais. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente acredita. Quando a gente estuda, quando a gente busca conhecer, a gente entende que cada vibração é realmente um sentimento, que pode ser negativo ou positivo. E eu comecei a imaginar, lendo tudo isso, como poderia colocar no nosso dia a dia, né, na nossa vida, a que tudo isso levaria a cada um de nós a um ponto determinado. Nós sabemos que nossas faixas evolutivas são diferenciadas. Então, essa diferença de faixas evolutivas faz com que um caminhe mais rapidamente e o outro um pouco mais devagar. Por isso, o termo que eu costumo sempre dizer: vamos estender a mão àquele que não sabe caminhar. Da mesma forma que, se eu precisar, eu devo estender a minha mão e pedir ajuda, porque eu não posso ter a vaidade, mas sim a humildade de reconhecer que eu preciso e que, às vezes, aquela pessoa que você nem imagina é quem vai te dar toda a força que você está necessitando naquele momento de tanta dificuldade. Mas, como nós estamos voltando aqui, nós estávamos falando de sentimentos, daquilo que traz para cada um de nós as nossas vibrações, e aí eu perguntei, lembrei, né? Lembrei, perguntei para mim mesmo,
Quando nós jogamos o pensamento, né? Jogamos o pensamento, há uma frequência ao nosso universo. E aquilo que a gente joga, nós recebemos de volta, né? É como você joga o ping-pong, ele vai e volta. Então, volta para nós a vibração que nós estivermos sentindo naquele momento, por, por uma música que escutamos, por uma palavra que ouvimos, por um noticiário também que ouvimos, ou aquilo que vem à nossa mente, às vezes a gente está vagando e de repente a gente se depara em algum momento, em alguma coisa, em alguém, e aí a gente vai sentir o quê? Que tipo de vibração? Qual é a frequência que eu quero que retorne para mim? Qual foi a frequência que o meu pensamento fez com que eu levasse para o universo, né? Aí eu pensei assim, nesse jogo de bate e volta, o que que fica? Como interferir nas situações que não nos deixam cair? Aí vem novamente aquilo, né? A fé, o fortalecimento da energia que quando a gente para orar, a gente sente que cai sobre nós aquele manto invisível, que é a energia que a prece traz para nós. Diferente do momento de desespero, né? Que não cai essa energia que a gente tem, sente através da fé, da força do pensamento. Então a gente pensa assim: se eu vibrei momento de raiva, aquilo vai voltar para mim, aquela energia vai voltar e vai me contagiar e vai me fazer mal, né? De desânimo, né? De tristeza, de medo, essas vibrações, esses instantes não devem permanecer em nenhum de nós. Porque quando isso acontece, nós perdemos a frequência positiva e nos entregamos ao negativismo. Nós vamos passar por um momento de dificuldade que não, às vezes, não precisaríamos ter vivido esses momentos, mas que ele nos abate. E aí eu tenho que rebater, deixar que ele volte. Eu não posso deixar que essa vibração ela me invada. Nós não podemos nos dar a esse luxo, não. Nós precisamos reagir e não deixar de reagir e fraquejar, né? Aí a gente lembra também, ou às vezes esquece de pensar, que diz assim no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. O universo conspira a nosso favor. A gente já ouviu tanto essa frase, né? Principalmente pelas pessoas espiritualistas, né? Que estudam energia. Olha, o universo conspira a nosso favor. Nossa, se o universo conspira a meu favor, por que eu não vou me aproveitar dessa situação? Essa é a situação que eu devo me aproveitar, porque eu tenho que tirar essa vibração positiva, essa energia e me carregar dessa energia. Feito quando a gente bota um aparelho para recarregar. Então a gente se recarrega assim, com essa energia, estando com o pensamento voltado para as coisas boas. Estamos com o pensamento voltado para aquilo que eu possa dizer assim, como estou vivendo, não é? Aí eu tenho que me responder, cada um de nós vai responder assim, como ele está vivendo e o que ele quer para ele. Cada um que vai saber de si nesse momento. Mas ele nunca pode esquecer que isso não é o egoísmo de si, não. É o de se melhorar, é o de passar para outros aquilo que a gente tem de bom e de melhor que a gente tem. Todos nós temos, né? Todos nós temos. É claro que há determinados momentos em nossa vida que a gente vai um pouco para baixo, um pouco para cima, mas a gente sempre procura se equilibrar. A gente nunca vai deixar, né, o disco da balança descer, ou deixar que vibre apenas para um lado, o seu ponteiro, né? Não, nós precisamos equilibrar, dar aquele equilíbrio, né? Dar aquele equilíbrio tão necessário em nossa vida. Não deixar que o medo, que a raiva, que a tristeza tome conta dos nossos pensamentos. Como também a gente tem que saber entender as companhias que nós vivemos. Precisamos entender, porque há a lei de atração, né? Aquela lei de atração. E nessa frequência vibracional que nós temos em cada um de nós precisamos compreender isso. Então eu não vou querer, né, que alguém venha só com coisas negativas para minha cabeça. Eu não vou querer
que só tenha do meu lado pessoas problemáticas. Isso não quer dizer que a gente não vá ouvir o problema de alguém, que a gente não vá auxiliar o problema de alguém, porque quem não tem problema, eu quero até conhecer para saber a fórmula, né? Porque eu não sei ainda, né? Não aprendi ainda a fórmula de não ter problema, de não vivenciar dificuldades. É melhor dizer isso, né? Não problema, mas dificuldades. Todos nós vivenciamos momentos nas nossas vidas, ou nessa atual, né, que a gente está mais lembrada dela, de dificuldades. Mas a gente nunca deixou de entender, de aprender, ou melhor, de saber que existe um Deus, que existe uma força suprema acima de cada um de nós. E que é essa força suprema que vai nos erguer, aí eu repito novamente, pela esperança, por acreditar no amanhã, por acreditar em dias melhores, né? E quando nós estamos ao lado, aí vem o outro lado, né, da história. Quando nós estamos ao lado de pessoas alegres, determinadas, pessoas de astral para cima, o que que acontece? Pessoas que riem bastante, mas riem com naturalidade, né? Não é aquele riso da hipocrisia da sociedade, que eu vejo uma pessoa que eu nem quero e de repente tem que estar rindo para ela. Não, não estou falando disso. Não há hipocrisia. A coisa que não concorda com a doutrina espírita é hipocrisia. Você tem que ser o que você é. E o que você é, que não é bom, corrigir para se transformar no melhor, né? Não viver de aparência. A aparência não leva a nada. Hoje minha aparência até física é essa, mas pode ter sido outra numa vida passada e na vida futura, né? Isso aí é inquestionável. Então, nós vamos viver ao lado de pessoas alegres, pessoas determinadas, pessoas que têm muitos pensamentos positivos, aí vai fluir tudo do nosso lado. Aí flui porque a conversa é boa, o papo é alegre e você perde até a noção do tempo. Mas se nós. E a frequência está lá em cima, né? Vai lá para cima a nossa frequência vibracional nesse momento. Mas quando nós estamos ao lado de pessoas pessimistas, tomemos cuidado, porque aí a nossa frequência, olha, baixa, e aí é terrível, né? Então a gente escuta, e quando a pessoa está falando de todas aquelas daqueles atos pessimistas, de todas as atitudes, de todos os pensamentos negativos, o que é que a gente deve fazer? Eu, pelo menos, aprendi assim, para mim mesmo. Colocar em prática. Ele está falando aquilo que eu não acho agradável, e eu estou vibrando, eu estou orando, orando, até que ele receba de mim e não eu dele aquele momento terrível, né? De fracasso, né? Da incompetência espiritual, moral de cada um de nós que vivemos situações, quem não viveu, né? Às vezes a gente tem momentos de tristeza, de desânimo, mas não pode deixar que isso nos abata. A gente tem que rebater isso e elevar a nossa frequência vibracional. Um outro ponto que eu achei interessante, que nos eleva e também a gente tem que ter cuidado, são música. Olha, a música é uma maravilha. Quem que não gosta de música? É raro, né? E tem as preferências de cada um. Mas aí é que está, as preferências é a pedrinha no sapato. Porque a música, ela, dependendo da letra, da atenção que você vai dar, ao que você está escutando, eles podem interferir também e diminuir a nossa frequência vibracional. Como também aquela que a gente está ouvindo pode elevar, pode fazer com que você tenha aquele momento de relaxamento, aquela coisa que vai fazer com que você se sinta bem com você, se sinta bem com o universo, com o mundo, com as pessoas. Parece até que a gente nem tem problema, nem dificuldade, nem preocupação. Por quê? Porque aquela música está me dando a tranquilidade, está elevando o meu lado espiritual. A minha frequência vibracional está lá em cima. Agora, vou lhe dizer uma coisa: quando a gente escuta o bate-bate de certas coisas de música, meu Deus do céu, parece que dá uma dor de cabeça, começa a vir aquele desequilíbrio, porque a alegria, né, de uma batucada, vamos dizer assim, é uma coisa, mas o batuque, no teu juízo, como a gente diz no dia a dia, que eu gosto muito de falar termos bem dia a dia mesmo, né? Porque o doutor, se eu disser qualquer coisa bem lá em cima, ele vai entender, mas eu não estou falando para os doutores da lei, né? Eu estou falando para aqueles que espiritualmente têm a humildade de entender e se policiar, como eu, né? Não que eu seja tão humilde a esse ponto, mas eu reconheço as minhas fraquezas, graças a Deus, graças à doutrina espírita. Agradeço imensamente a doutrina espírita por reconhecer minhas falhas. O ruim é quando a gente reconhece e não trabalha, né? Tem dificuldade. Aí é terrível, mas ainda é a caminhada, né? Ainda é a caminhada. Então, a gente tem que saber também selecionar
as músicas que ouvimos, né? Temos que selecionar as nossas companhias, temos que selecionar aquilo que a gente ouve, as notícias. Olha, quando nós assistimos aqueles programas que só abordam mortes, desgraças, tragédias, olha, meu Deus do céu. Tem uma pessoa que disse assim para mim, Sônia, tu não gosta dessas coisas, eu quero viver alienada. Eu digo, não, eu não sou alienada do que acontece no mundo, porque eu me informo. Agora, eu não vou me prender àquela notícia que vai me fazer chorar, que vai me fazer sentir dor, né? Aquela dor emocional, aquela dor porque me coloquei no lugar daquela pessoa. A gente se coloca no lugar da pessoa, mas não para fraquejar, mas para ajudar, para orar pelaquela pessoa, né? Como a gente vem falando muito sobre isso na nossa conversação agora, para ajudar. Agora, se eu entro nessa frequência da desgraça que está acontecendo, me abater, não, eu tenho que elevar. Você vai dizer que a notícia que a gente escuta de assassinato, de não sei o que, não nos toca? Claro, somos seres humanos. Podia aquilo estar acontecendo com um familiar nosso. E se não é nosso familiar, é nosso irmão em Cristo. É nosso irmão, né? Da grande família universal. Então, a gente sente o que a gente não quer para nós, não quer também para eles. Mas aí a gente volta àquele pontinho que a gente já falou. Vamos orar. Desliga a televisão, vamos fazer um minutinho de silêncio consigo mesmo. Vamos nos ligar com Deus, com a espiritualidade amiga. Vamos mandar para aquelas criaturas que sofrem, né? O consolo através da prece dos irmãos espirituais, né? E é isso que a gente tem que fazer. E não se deixar contaminar e baixar a nossa vibração, que não é nada bom para ninguém, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção também quando eu estava lendo esse artigo, foi ele falar do ambiente. No ambiente em que vivemos é muito importante para que a gente viva em tranquilidade, para que a gente viva em harmonia, para que a gente viva e conviva melhor. E as respostas de como estamos vivendo está aqui, como eu já falei antes, né? E até o fim da nossa conversação estará tudo que nós realmente precisamos, eu principalmente, né? Então, o ambiente da nossa casa não pode estar desorganizado, sujo, seja do trabalho, em casa, sujo, desorganizado, feio, feio de vários aspectos, não. A gente mesmo que não tenha nada, a gente deve ter tudo limpinho, tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho. Por quê? Porque isso afeta a nossa frequência. Você entra num ambiente sujo, escuro, aí você entra num ambiente claro, como é que você se sente? Eu não preciso nem dizer nada, né? Cada um de nós sabe o que vai sentir naquele momento. O que isso repassa para nós, para o nosso íntimo, né? Para o nosso lado afetivo, o nosso lado emocional. Então, aí precisamos ter cuidado, porque quando a gente afeta a nossa frequência, é terrível, porque afetou para o lado negativo, é triste, é horrível mesmo. Imaginemos você encontrar o ambiente tudo limpinho, tudo organizado. Olha, outra coisa, um jarro com flores, com plantas, seja, você pode até usar, se não tem tempo para cuidar, pode ser artificial, mas a gente vai lá, né, com determinado tempo, ela usa uma poeirinha, você pega lá um paninho, uma flanelinha, qualquer coisa, vai ali limpar, você sente o prazer, porque você está renovando aquele ambiente, renovando aquelas peças que fazem parte do ambiente, do nosso ambiente, e que nos deixa melhor, que nos deixa melhor. Então, é isso que a gente tem que fazer, tudo que possa estar ao nosso alcance para vivermos melhor. Né? Vamos correr um pouquinho, né? Então, o nosso ambiente a gente falou. Então, vamos citar a fala. Né? Olha, eu falo demais. Hein? Nossa, mãe, eu acho que na outra encarnação eu vou nascer muda, porque eu falo muito, realmente. E às vezes a gente fala nem o que não devia, né? Mas a gente fala. Então, a nossa fala, precisamos ter cuidado. Quando vamos reclamar de alguma coisa, quando vamos ter de dizer alguma coisa para alguém, né? A gente tem que saber para nos colocarmos numa faixa vibratória positiva. Positiva para aquela criatura que vai ouvir muitas vezes a crítica, que vai ouvir muitas vezes um pedido e a pessoa não quer. Então, precisamos saber como dizer às pessoas as coisas. E não é chegar para a pessoa e chegar lá de supetão e dizer qualquer coisa de qualquer jeito. Não podemos fazer assim. Precisamos pensar antes de agir, antes de falar, é importantíssimo, porque depois, palavra dita, não dá para voltar. Né? Por mais que a gente queira consertar, fica muito difícil manter, tirar vamos dizer assim, tirar da pessoa aquele momento que ele vivenciou na minha companhia ou eu na companhia dele, né? Não, a gente tem que pensar na maneira de falar
e fazer, cada um de nós, a transformação necessária, porque nós é quem sabemos aonde devemos mudar, o que devemos mudar em cada um de nós. Eu não posso dizer, fulano faz isso, não, eu não sei a deficiência. Se uma pessoa tem um determinado vício, eu não posso chegar, olha, larga, faça tudo. Não é assim, tem que ir com calma, tem que ir com jeito, porque aquela criatura é uma criatura frágil naquele momento. É como você está cuidando de um paciente, e você chega para aquele paciente de surpreendendo e diz, olha, você não tem jeito, você só tem 5 dias de vida. Olha, meu Deus, não é cristão, não é humano. Então, a gente tem que ter calma e saber como falar, porque a nossa fala vai também ajudar a cada um de nós tirarmos os maus hábitos. Aquele hábito que a pessoa tem de falar da vida alheia, de criticar uma coisa, de criticar outra noutra pessoa. Né? Nós precisamos nos afastar disso. Nós precisamos eliminar em cada um de nós esses maus hábitos. E, principalmente, aquelas criaturas que vivem dramatizando. Tudo faz um drama. De qualquer coisa faz um drama, aí dá uma novela de 200 capítulos. Né? E olhe lá, né? Pode até passar. Ou então também a mesma coisa aquelas pessoas que se colocam sempre como vítima, viver se vitimizando. Se vitimizar é terrível, é jogar para você mesmo que você é uma pessoa derrotista, que você não teve forças, não teve fé, não teve nada para se transformar em algo melhor que todos nós precisamos nos transformar, né? Mas aí, apesar de tudo isso, existe algo maravilhoso na nossa vida. Algo que a gente às vezes não pensa, mas que vai elevar muito a frequência em nós, em nosso dia a dia, com as pessoas que nós convivemos. Chama-se gratidão. Às vezes nós esquecemos de ser gratidão. E a gente esquece que a gratidão é a que mais eleva a nossa faixa vibracional. Porque é o reconhecimento a Deus, é o reconhecimento pelo aprendizado que Ele nos deu através da oportunidade de estarmos aqui encarnados, né? E que muitos queriam estar e não estão tendo a oportunidade. É aproveitar a nossa vida, aquele tempo, o nosso estágio aqui e agradecer. Agradecer a Deus por tudo, pelas experiências, porque tudo em nossas vidas são experiências, são vivências que nós precisamos adquirir para caminhar mais rapidamente. Agora, tudo isso que a gente falou está dentro de um contexto chamado refletir. O nosso ato de refletir nos controla, nos coloca realmente naqueles bons hábitos, né? Da transformação, do início da transformação, porque aí nós vamos incorporar em cada um de nós aquilo de que mais necessitamos. A gratidão abre portas para a vida melhor, para momentos melhores, abre portas porque vai fazer as coisas fluírem. Porque digo, oh meu Deus, eu sou grata pelas coisas boas, sou grata pelas coisas desagradáveis, que me ensinou a ter calma no momento difícil, me ensinou a entender a perda de um ente querido, me ensinou que aquele momento de dificuldade, de perda de empregos, né? Que a pessoa perdeu o emprego, perdeu o sustento da família, me fez com que eu tivesse outras ideias, e inovasse e conseguisse me reerguer, né? Se erguer daquela situação difícil que a gente pensava até que nem teria saída, mas que tem, sempre tem. Tem aquela porta, tem a flecha, tem a janela, Deus não vai fechar a porta para nenhum dos seus filhos, de forma alguma. Ele não faria isso. Deus não é nós que somos falhos, não. Ele é a força suprema, a inteligência, né? Ele é tudo, tudo para qualquer um de nós. É só elevarmos o pensamento a Deus, que a espiritualidade já estará próximo de cada um de nós. Deus é tão infinitamente bom, tão misericordioso para com todos nós, que nos permitiu que pudéssemos ter um anjo guardião. Olha, ou seja, aquele que tem a paciência de nos suportar no dia a dia, mas que está ali caminhando, que é feliz quando a gente é feliz e que sofre também quando a gente sofre. Ele sofre conosco, porque está vendo que ele está ali tentando nos auxiliar, nos ajudar, está ali auxiliando e nós não estamos vendo, estamos ignorando e fazendo atos que deixa triste, né? Que faz com que ele fique um pouquinho afastado, esperando que a gente se erga. Quantas intuições nós recebemos? Quantas vezes nós tivemos aquele nosso pensamento de dizer, não, eu não vou fazer isso hoje.
E aí, de repente, você sabe a notícia e diz, olha, eu não saí, e ali houve uma tragédia. Aquilo ali foi uma bênção, e eu tenho que ser grata por não estar naquele momento e orar por aquelas criaturas que estavam naquele lugar, onde eu poderia estar também em dor e em sofrimento. Então, está tudo em nossas mãos. É isso que eu quis dizer no nosso trabalho. Está tudo em nossas mãos. E nós precisamos entender o convite de Deus para nós, que é vivermos bem, que é entender a mudança, que nós precisamos experimentar a mudança em cada um de nós, porque começa dentro como a paz. A paz do mundo não começa dentro de nós, então a gente precisa entender isso. Eu lembro de uma música popular que diz assim: como será o amanhã? Aí diz assim: pergunte a quem souber, né? Então a gente tem que perguntar: e quem é que sabe como será o meu amanhã, além de Deus? A minha trajetória vai dizer aonde eu vou chegar depois de amanhã, né? Porque hoje eu estou aqui pensando em alguma coisa, amanhã eu quero outra coisa, mas eu peço a Deus, Deus me intua sobre isso, né? Quero entrar naquela faixa vibracional positiva, né? E aí eu não preciso ficar dizendo, não, eu vou perder, eu só tenho que perder. Não, a gente não tem o que perder, a gente só tem o que ganhar. A gente só perde quando a gente tropeça com nossos próprios pés. E aí a gente cai, cai feio. Não é aquela queda física, né? De você tropeçar numa pedra na rua e cair. Não. Mas há coisas que a gente pode. Por exemplo, a gente está na rua, a gente pode olhar para os lados, por onde vai. Não é pela minha fé que eu vou atravessar uma avenida de olhos fechados, isso não é fé. Fé é eu ter cuidado, é eu me preservar. Porque eu me preservando, eu estou dando a mim mesmo, ao meu espírito, a chance de crescer, de progredir, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos manter a nossa fé ativada, vamos deixar que venham muitos dias melhores para cada um de nós e que nós possamos fazer da nossa vida o que for de melhor, porque isso nós podemos, né? Muita paz. Oh, quanta riqueza, quantos esclarecimentos, tantos ensinamentos, tantas condutas diárias que nós podemos mudar. Muitíssimo obrigada por mais esse bálsamo, essas reflexões que você nos trouxe hoje. É sempre um prazer recebê-la, Sônia. Receba de todos que aqui se encontram conectados presencialmente, espiritualmente. Um forte abraço fraterno. E fica o convite, mais uma vez, que eu já tinha falado, para que você volte e volte e volte. É sempre um prazer recebê-la. Não, prazer e gratidão é minha pelo trabalho, né, que sempre nos fortalece. É sempre bom estarmos perto do Evangelho. E com certeza, muito obrigada mesmo. Só recordando amanhã, meus amigos, muito obrigada pela presença e participação de todos, participação carinhosa. Amanhã nós teremos a nossa querida amiga Mariluz Feijó, ela vai trazer o tema O Cristo Consolador. Na quinta-feira, às 8 horas, nós teremos o amigo Max Trindade e ele vai falar onde houver erro, que eu leve a verdade. Então, nós aguardamos vocês para mais 2 noites de grandes enriquecimentos para a nossa vida. Lembramos que vocês, pedimos a vocês que deem o like, que curtam as nossas palestras, que divulguem, vamos levar para novos horizontes esses ensinamentos maravilhosos que estão sendo trazidos aqui. Recebam do Leão um forte abraço fraterno. Eu devolvo a palavra à nossa amiga Sônia para que ela possa concluir com a nossa prece final. Muito obrigada a todos. Um forte abraço. Vamos nos unir em pensamento, vibrando positivamente, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, que possa nos acudir, nos socorrer, Senhor Jesus. Tende piedade de todos nós, que ainda tropeçamos na caminhada dos teus ensinamentos. Ajuda-nos a erguer em cada um de nós o que tem de melhor. Nos ampara, nos abençoa, nos ilumina neste momento de tantas dificuldades. Ilumina as mentes dos governantes de todas as nações, para que possamos viver sempre em paz. Olhai e iluminai todas as casas de oração e de trabalho, que são nossos apoios, que é a força dali que nós tiramos a força necessária para que possamos caminhar dentro da doutrina dos Espíritos. Obrigada, Deus, por tudo. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos abençoa, nos ilumina.
Olhai por todas aquelas criaturas que sofrem nos leitos dos hospitais, que andam perambulando pelas ruas, sem compreender as razões dos seus sofrimentos. Dai-nos a todos a força necessária para poder estarmos erguidos, mais uma vez, diante da fé e dos ensinamentos do Cristo. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Com a permissão da espiritualidade superior, coordenada pelo mentor da nossa casa, doutor Aristides Monteiro, damos por encerrada mais uma noite de trabalho. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Amanhã. Casa que eu amo mesmo. Muito obrigada.